O tema da mensagem é o Evangelho digital. Quando a gente pensa no Evangelho digital, a gente já começa a formar as nossas teorias e doutrinas. A gente começa a pensar, o que será que o pastor Renato vai falar? Será que ele vai falar que agora a igreja vai se converter e vai fazer culto tudo por inteligência artificial igual aquela na Europa? Misericórdia. Inteligência artificial é uma bênção e é uma realidade. Mas não existe na Bíblia o Espírito Santo habitando em computadores, os servidores na nuvem. Não existe isso. Enquanto estiverem homens e mulheres de Deus, que conhecem o Senhor e que oram e que dobram o joelho e que têm experiências com Ele, o Espírito Santo vai estar habitando em pessoas e não em computadores. Mas eu queria, para essa ministração de hoje, perguntar para vocês se vocês já se imaginaram como seria viver num mundo 100% digital. Alguém aqui já parou para pensar sobre isso? 100% digital. Alguns anos atrás, o antigo Facebook teve a ideia de criar um mundo paralelo chamado metaverso. E a ideia é que tudo que acontecesse lá fosse digital. E muitas empresas e pessoas começaram a aderir, inclusive ouvi falar de igrejas que abriram suas instituições ou subiram seus templos nesse mundo digital. De uma forma de alcançar pessoas, onde as interações seriam digitais. Empresas começaram a faturar e ganhar dinheiro nesse mundo digital. Um novo universo, onde as pessoas não se viam, não tinham nenhum tipo de contato físico, mas somente de uma forma digital. Esse projeto não prosperou e foi deixado de lado, pelo menos por enquanto. Talvez eles voltem futuramente. Mas ainda que esse projeto não tenha dado certo para o Facebook, e até mudou o nome dele para Meta por conta do metaverso, ele serve de uma ilustração para aquilo que a gente vai falar hoje. Eu não sei quantos de vocês, talvez os mais conservadores, pensam assim: poxa, isso nunca vai acontecer. É provavelmente um filme de ficção igual a gente assistiu alguns anos atrás, na década de 80, onde falava que as máquinas iam dominar o mundo. E surgiram muitos filmes ao longo do tempo. Mas talvez algum dia a gente esteja mais presente no mundo digital do que estamos hoje. E eu me lembrei, enquanto eu estava preparando essa ministração, que há 17 anos atrás, eu passava um vídeo na minha célula. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha a maioria das coisas que a gente conhece hoje. Talvez tivesse, mas ninguém conhecia. E talvez a única rede social daquela época, ou a rede social forte do momento, era o Twitter. E eu passava para as pessoas na minha célula um vídeo de como seria o ministério de Jesus se ele estivesse fazendo isso de uma forma digital. E eu queria passar para vocês. Mas a verdade é que a comparação entre aquilo que a gente viu no vídeo, ou um metaverso, ou uma vida 100% digital, com o que nós estamos vivendo hoje, ela teria uma mudança percebida tão radical, tão chocante, que faz com que a gente acredite dentro de nós assim: eu vou perceber quando isso acontecer. Eu vou notar que isso aconteceu e eu vou me posicionar e não vou deixar que as coisas fiquem 100% digitais. Mas e se a mudança não for tão drástica assim? E se a mudança for sutil? E se ela for acontecendo aos poucos? E se você não estiver percebendo que ela já está acontecendo nos dias de hoje? Queria que vocês refletissem por alguns instantes em algumas perguntas que eu vou fazer. E se você nem lembra mais quando foi a última vez que você contou moeda para pagar uma compra, porque o dinheiro já ficou digital? Seja um Pix, seja um cartão, seja uma transferência no aplicativo. Quanto tempo faz que você não conta moedinha para chegar no valor exato do preço de alguma coisa? E se ao invés de caminhar de um cômodo para o outro na sua casa para conversar com um parente, um familiar, se tornou mais fácil mandar uma mensagem por um aplicativo, um WhatsApp, para mandar o recado para aquela pessoa? Talvez vocês estejam refletindo e vocês já fizeram isso.
E se ao invés de sentar com as pessoas que você ama para ter as conversas difíceis e resolver os problemas, o que antigamente você era obrigado a fazer face a face, você substitui isso por confortáveis mensagens de texto ou de áudio, onde você não tem que lidar com a reação da pessoa, você não tem que saber se ela está triste ou não, você nem vê a expressão dela. E se você já não estuda mais a Bíblia e não fala mais de Jesus para as pessoas porque se tornou mais fácil compartilhar um vídeo com a ministração de alguém que supostamente entende mais do que você, para as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece. As pessoas estão se tornando cada vez mais digitais e eu entendo que isso é um caminho inevitável. Mas talvez sem perceber, você também já tenha se tornado mais digital do que você imagina. Por conta da sutileza, você foi se adaptando aos tempos e se acomodando a uma nova realidade, sem saber que talvez essa nova realidade te traga novas possibilidades do uso correto, do uso das ferramentas, do uso digital, de uma forma que você consiga cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito aqui na Terra. Isso, obviamente, leva a gente a uma outra conclusão. Se as pessoas estão se tornando cada vez mais digitais, a forma como elas se relacionam com o Evangelho e a forma como elas se relacionam com a igreja, com os irmãos, também está se tornando digital. É inevitável que a digitalização aconteça. Mas ainda existem vidas, ainda existem sentimentos e coisas que o digital não consegue capturar e talvez nunca vá. Existem direcionamentos, existe o Espírito Santo que habita dentro de nós, que com certeza não cabe dentro desse mundo digital. Mas em meio a todas essas mudanças e toda essa evolução tecnológica e toda essa digitalização das coisas que muitas vezes a gente fazia de uma forma penosa, de uma forma trabalhosa, existem coisas que permanecem imutáveis. Não tem nada que vai mudar isso. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nada vai mudar ele. Não tem inteligência artificial que substitua, não tem aplicativo que substitua. Ele é imutável. E certa vez Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Embora existam pessoas que querem mudar a Bíblia, atualizar a Bíblia, ou o que quer que seja, Jesus disse que as palavras que ele deixou nunca perderiam o valor, nunca precisariam de atualização. E é por isso que eu queria ler para vocês, em texto simples, que todos vocês conhecem, mas talvez nem todos vocês entendam que ele se aplica à vida de vocês. E que talvez vocês não estejam vivendo, ou experimentando, ou aplicando tudo aquilo que ele disse. O texto está em Mateus capítulo 28. A gente vai ler o 19 e o 20. E esse texto é conhecido como a Grande Comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Talvez você nunca tenha parado para olhar esse texto com profundidade. Mas se Jesus que está falando esse texto aqui é um Jesus novinho em folha, tinha acabado de vencer a morte, tinha acabado de ressuscitar, ele disse para os seus discípulos se reunirem na Galileia, e quando os 11 se reúnem na Galileia, ele aparece para eles, repreende a incredulidade deles, e fala exatamente essas palavras que a gente acabou de ler. Essa é a primeira instrução que o Jesus ressurreto deixou para os seus discípulos.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Esse termo, a grande comissão, durante muitos anos, provavelmente até o ano de 1600 depois de Cristo, ele foi interpretado como algo direcionado somente aos 11 que estavam ali naquele momento. É como se Jesus tivesse dado um direcionamento para aqueles 11, mas não para todos os discípulos que viriam depois. Eu acho muito pouco provável que a gente estivesse aqui hoje se esse texto se aplicasse somente aos 11 discípulos. Mas Deus tem os seus planos. Mas ninguém sabe ao certo quem foi que deu esse título, esse nome de grande comissão. Mas até aquele momento, a igreja não entendia que a grande comissão se aplicava a todas as pessoas que se tornavam cristãos. Ela entendia que era para aqueles 11 e morreria ali. Só que depois de 1600, as pessoas começaram a interpretar isso como um chamado e um mandamento para toda a igreja. Para todas as pessoas que criam em Jesus, para todas as pessoas que viviam vidas parecidas com os discípulos. E embora a gente não saiba quem foi exatamente quem inventou esse termo, existe um homem que foi o responsável por popularizar esse termo, que permanece até hoje. Sabe o que esse homem era? Um missionário. O nome dele era James Hudson Taylor. Eu falei missionário e já estou chorando porque vocês não entenderam no final. Essa semana foi muita choradeira. Os nossos missionários vão embora. Mas James Hudson Taylor foi um missionário batista que no coração dele queimava por alcançar as vidas do interior da China. E esse homem morreu no ano de 1905, depois de ter passado 51 anos fazendo trabalho missionário no interior da China. Há de se admirar alguém que dedica a sua vida a um propósito, a um chamado que Deus deu. E muitas vezes a gente tem referências erradas sobre missionários. E às vezes a gente precisa consultar a história para entender quem foram os primeiros missionários que talvez plantaram sementes que a gente colhe até hoje. E certamente esse homem, Hudson Taylor, foi um dos pioneiros no evangelismo, nas missões. Além de passar 51 anos da vida dele dedicado na China, ele fundou uma instituição chamada Missão para o Interior da China. E essa instituição que ele fundou foi a responsável por preparar e enviar mais de 800 missionários para aquele país. E esses missionários construíram 125 igrejas. E somente pelo ato de construir, 125 escolas e não igrejas. 125 escolas. E somente pelo ato de construir essas 125 escolas, eles alcançaram 18 mil vidas para Jesus. Fora o trabalho que foi sendo feito ao longo dos anos. Esses números para mim são impressionantes para aquela época. Mas ele estava longe da era digital que a gente vive hoje. Embora seja impossível de adivinhar, eu arrisco que nos dias de hoje ele poderia ter alcançado números muito maiores. Mas como nem tudo são flores, todo esse movimento digital também trouxe muitas distrações. E aí eu me pergunto, será que ele poderia ter tido resultados piores do que ele teve por conta daquilo que o digital trouxe para as nossas vidas? Eu não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é que cada um de nós aqui, eu e você, temos o poder de decidir se nós vamos ser influenciados e distraídos por esse movimento digital, ou se nós vamos ser abençoados e utilizar esse movimento digital para influenciar pessoas, para alcançar pessoas e potencializar aquilo que a gente já faz no dia a dia, aquilo que a gente já crê. E eu queria falar sobre
3 etapas da grande comissão hoje. E eu vou tentar ser bem breve, para a gente ter um momento que a gente vai orar com os missionários que vão voltar para casa. Mas esse texto da grande comissão, ele fala sobre alcançar nações e evangelizar pessoas, que é o evangelismo, e a gente conhece bem. Mas ele também fala sobre o discipulado, a importância de você discipular pessoas. E o último ponto aqui, ele também fala sobre um comissionamento. Mas eu quero começar falando para vocês sobre o evangelismo nesse mundo digital. Jesus disse, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, como está em Marcos 16:15. E eu acredito que é desnecessário trazer para vocês uma explicação sobre o que é o evangelismo. Mas a primeira parte da missão de todo cristão é alcançar pessoas para Jesus. Vocês lerem 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro diz que nós fomos chamados, Deus nos separou, nos tirou das trevas. E nós precisamos anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e das cruz. Pedro está reforçando algo que Jesus tinha dito como algo inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa caminhada cristã. E eu sei que no mundo digital as possibilidades de evangelizar pessoas, de alcançar pessoas, elas são novas, mas as possibilidades são inúmeras, são imensas. Mas a maioria dos cristãos dos dias de hoje tem preferido ser influenciados do que serem influenciadores. Eu não estou falando de vocês vestirem uma roupa de blogueiro na hora que sair daqui e se tornar aquele influenciador que vai ter milhões de seguidores. Mas talvez usar a tecnologia que está literalmente na sua mão para se importar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus e talvez alcançar aqueles que Deus colocou no caminho de vocês. Existem, talvez vocês não saibam, mas as 2 formas mais eficientes de evangelismo nos dias de hoje são relacionamento e redes sociais. A melhor forma é o relacionamento. Existem pessoas que vocês conhecem, que convivem com vocês, que trabalham com vocês, que estudam com vocês, que moram na casa de vocês. Talvez quanto mais próximas elas vão conhecer os defeitos, mas são pessoas que, de certa forma, vocês têm intimidade, vocês têm relacionamento. E ainda que tudo que vocês falam, as pessoas não concordam, elas ouvem o que vocês falam. É diferente de aparecer uma pessoa estranha e falar uma coisa nova para elas e elas falam, ixi, nem conheço esse cara. Essa barreira não existe para as pessoas que vocês têm relacionamento. Então, durante muitos anos, a igreja cresceu por conta dos relacionamentos. Não existia redes sociais, não existia nenhuma outra alternativa. Mas eram os relacionamentos que construíam. O que construíram a igreja que nós experimentamos hoje. Eram os relacionamentos que levavam Jesus até as pessoas. Era o nosso testemunho, era o nosso caminhar, era o nosso, talvez, evangelismo pacato de quem tinha vergonha de acabou de se converter, mas falava, vamos lá na igreja comigo, está sendo bom. E as pessoas iam e obedeciam e acompanhavam, não porque elas conheciam Jesus, mas é porque elas conheciam a pessoa que estava convidando. Talvez uma das coisas que impactou os 2 missionários quando eles chegaram aqui é que eles tinham uma forma de evangelizar as pessoas diferente do que a gente fazia aqui. E eles estavam acostumados a chegar e falar sobre Jesus para as pessoas, e eu falava assim, falar para Jesus para as pessoas é uma outra etapa. A primeira etapa é mostrar para elas que a gente se importa com elas e estabelecer um relacionamento com elas. Porque se em algum momento a gente estabelecer um relacionamento com elas, a gente convidar elas para vir para a igreja, elas não vão vir porque alguém diz para elas, mas porque ela confia em vocês. Então, ao menos que vocês sejam um péssimo exemplo para as pessoas que estão ao redor de vocês, que eu creio que não. A prioridade de vocês deveria ser aproveitar os relacionamentos que vocês têm para levar Jesus até as pessoas que vocês conhecem. E muitas dessas pessoas Deus colocou próximas de você, porque você tem exatamente o que ela precisa.
E a segunda coisa que mais alcança pessoas hoje são as redes sociais. Talvez tenham pessoas aqui que nem sabiam que existia a igreja, mas viram na rede social e vieram visitar uma vez, gostaram, continuaram. Mas embora isso seja uma coisa muito boa, as redes sociais também roubam o tempo das pessoas. E elas são uma grande distração para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas estudam, para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e estabeleçam um relacionamento entre as pessoas. Talvez falte em nós um posicionamento de filtrar ou administrar melhor o nosso tempo. Para não usar essas ferramentas com objetivo banal, mas talvez usar essas ferramentas para cumprir o propósito que Deus colocou na vida de vocês. E eu sei que vocês estão pensando assim, poxa, mas eu não tenho nem muitos seguidores. Se eu tivesse milhões de seguidores, aí sim faria sentido eu fazer isso. E aqui existe um engano muito grande. Porque as grandes marcas descobriram que se elas têm um produto que elas querem divulgar para um influenciador, o influenciador tem 5, 10 milhões de seguidores, não são todos aqueles seguidores que têm interesse naquilo que a marca está oferecendo. É como se a quantidade de seguidores diminuísse a qualidade dos seguidores. Mas não é porque os seguidores são ruins, é porque o relacionamento fica ruim. E elas começaram a investir em micro seguidores, aqueles que têm até 10 mil seguidores. Porque elas entenderam que quem tem poucos seguidores conhece as pessoas de perto, consegue dar atenção para as pessoas. E as pessoas se conectam com aquelas pessoas. Então, quando ela diz esse produto é bom, as pessoas entendem, por conhecer aquele influenciador, que aquele produto é bom. E talvez, se você olhar agora para as suas redes sociais, e eu imagino que todo mundo aqui deve ter um Instagram, um Facebook, talvez você tenha lá 100, 200 pessoas no Facebook. E eu tenho certeza que talvez você conheça exatamente, ou pessoalmente, essas 100, 200 pessoas que te seguem nas suas redes sociais. E são essas pessoas que, se você falar alguma coisa, elas vão prestar atenção. Se a grande comissão se limitasse a evangelizar pessoas somente, talvez muitos seguidores seria ótimo. Eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas ela não se limita a isso. Porque ela diz que você tem que ganhar as pessoas para Jesus, pregar o evangelho, mas você também precisa discipular essas pessoas. Como é que você vai discipular as pessoas se tem muito mais gente do que consegue dar atenção? De qualquer forma, não foi o pastor Renato que está dando uma missão para vocês de evangelizar, de pregar o evangelho, de alcançar pessoas para Jesus. Foi ele mesmo. Ele diz mais ainda. Ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu sei que todos vocês terminaram o louvor hoje e falaram assim, Jesus, eu te amo. Mas será que vocês estão obedecendo a esse mandamento da grande comissão? De pregar o evangelho e discipular pessoas, fazer discípulos. Por incrível que pareça, você tem tudo o que você precisa para fazer isso. Só cabe uma decisão a você, de você decidir, obedecer e fazer. E esse é um chamado claro para todos os cristãos. E se você tem priorizado outras coisas, talvez eu tenha uma coisa para te dizer. E só vai entender quem estava aqui a semana passada. Vejam onde seus caminhos os levar. Na semana passada a gente falou sobre isso. O profeta Ageu disse, vejam onde seus caminhos os levaram. A prioridade do povo estava em coisas erradas. Eles estavam preocupados com as suas casas, com a sua prosperidade. Mas é uma reflexão para vocês fazerem. Porque o chamado de Jesus é claro e ele vale para cada um de vocês. O segundo ponto fala sobre o discipulado e o mundo digital. Aí ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu me lembro que por anos eu ouvia os cristãos falando assim, nós precisamos obedecer o ID, nós precisamos obedecer o... Era sempre falando sobre o ID. E
Até um certo momento eu não questionava isso. Eu acho que o ID é importante, você precisa ir, precisa evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas. E muitos ministérios, muitas igrejas têm feito isso. Então eu vou fazer um trabalho onde eu vou ir para algum lugar e vou pregar o evangelho durante um dia inteiro, durante uma semana. E aí eu volto para casa feliz porque 100 pessoas fizeram a oração de entregar a vida para Jesus e agora elas estão salvas. Eu acredito nisso. Mas eu só cumpri metade do que Jesus disse na grande comissão. Será que no dia seguinte algumas não desistiram? Será que elas não se arrependeram? Será que elas, por falta de referência, não desistiram de perseverar na fé? Talvez eu já tenha contado para algum de vocês, vai ser repetitivo, mas eu me lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus num dia e meu coração estava muito feliz naquele dia. No dia seguinte eu falei assim, que besteira que eu fui fazer. Eu virei crente agora. Vão tirar sarro de mim como eu tirar o sarro das pessoas. E eu falei assim, eu vou cancelar esse negócio, nem vou aparecer mais na igreja. Se alguém tivesse evangelizado para mim e eu fosse um dos 100, já tinha virado 99 no dia seguinte. Mas aí é que entra a segunda etapa da grande comissão. Porque naquele dia onde eu tinha praticamente desistido, toco meu telefone e era o pastor Wércio, falando assim, agora eu vou entregar a idade. Posso tocar uma telemensagem para você? E aquela mensagem falou muito ao meu coração. E na hora que ele desligou, eu falei assim, eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta. Agora eu não me desvio nunca mais em Jesus. A gente não pode só acreditar porque uma pessoa entregou a vida para Jesus ou porque ela fez uma declaração que ela de fato foi salva. Porque o nosso chamado não é só para falar do evangelho e esquecer as pessoas, mas é de acompanhar essas pessoas e discipular essas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Na Ea Church a gente tem um ministério de consolidação, que é quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela começa a ser acompanhada, porque é como se fosse um bebezinho que não conhecia Jesus, começou a conhecer agora, não sabe nem andar sozinho, precisa de alguém para pegar na mão e cuidar e andar e caminhar. E essa consolidação acompanha essas pessoas até que elas consigam andar com as próprias pernas. Mas a consolidação também é um processo de discipulado. O processo discipulado para aquele que é um neófito, para aquele que é novo na fé, para aquele que ainda tem que aprender o básico. Jesus disse, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. O processo de discipulado é nós passarmos para as pessoas o conhecimento que a gente recebeu, as experiências que a gente tem, os testemunhos que a gente viveu. Se você um dia teve um testemunho que você estava desempregado, alguém orou por você e você arrumou um emprego, se alguém aparecer desempregado do seu lado, você fala assim, eu vou orar por você. E você vai ensinar as pessoas que elas podem orar por isso. Se você um dia recebeu uma cura, você pode falar para as pessoas, olha, se alguém orar por você, você pode ser curado. A gente aprende com isso. Muitas vezes leva tempo, precisa de dedicação, muitas vezes precisa de esforço, vontade, paciência. Mas é a nossa obrigação como cristãos. Ganhar vidas para Jesus e discipular essas pessoas. O apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O apóstolo Paulo já estava ensinando o discípulo dele a como é que ele tinha que lidar com os outros discípulos. Ele já estava pensando na próxima geração de discípulos que ele estava fazendo. A primeira parte fala sobre pregar a palavra, ou seja, precisa alcançar pessoas, precisa ensinar essas pessoas que não conhecem. E a segunda, que talvez seja mais complexa e as pessoas evitem, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Ou seja, faça discípulos, ensine o que eu te ensinei para essas pessoas. Mas tem duas coisas que chamam a atenção aqui nessa parte, onde Paulo diz a primeira é com toda paciência e doutrina. Imagina vocês muito avançados em alguma coisa, tem que sentar com alguém que não sabe nada e começar a ensinar a pessoa desde o zero. Às vezes a gente não tem tanta paciência assim. A não ser que você seja o Samuel, que pega uns caras que nunca tocaram teclado assim e vai lá e tem muita paciência para a pessoa aprender. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. A vida está corrida, está puxada, mas faz parte daquilo que Jesus pediu para que a gente fizesse.
E Paulo está falando para Timóteo, olha, ainda que as pessoas sejam muito novinhas, ainda que elas não saibam o que fazer, ainda que elas tenham suas limitações, as suas dificuldades, tenha paciência, ensina ela. Às vezes as pessoas fazem as coisas porque elas viram os outros fazerem, às vezes elas fazem porque parecia bom aos olhos delas, às vezes elas fazem porque aprenderam assim. E às vezes elas precisam de correção, elas precisam de uma nova rota. Às vezes elas precisam de alguém que pense diferente, que ajude elas a abrir, expandir a mente. Você já pensou nisso? Você está indo por esse caminho, mas talvez você precise olhar para novas possibilidades. Às vezes é necessário falar, mostrar, falar de novo, mostrar de novo, vez após vez. Até que aquilo se torne enraizado na pessoa e ela consiga caminhar, trilhar um caminho. Mas a outra coisa que Paulo fala aqui é sobre doutrina. Nós cremos e acreditamos na doutrina batista, nossa igreja batista, e a gente crê nessa doutrina, mas existem outros ministérios, outras doutrinas, reformados, calvinistas, metodistas, presbiterianos, adventistas. E que o Paulo está dizendo assim, reforça com eles as doutrinas. E as doutrinas normalmente são as fronteiras que tangem aquilo que a gente acredita. Não posso falar que eu sou batista, mas eu acredito numa parte calvinista. Bagunçar tudo. Como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Normalmente as doutrinas são as fronteiras que protegem as pessoas de caminhar de uma forma segura e crescerem de forma segura, desenvolverem de uma forma segura, até que elas estejam num ponto onde elas talvez conheçam tanto que elas podem começar a discutir outras doutrinas. Mas eu não posso pegar uma pessoa que acabou de se converter e apresentar todas as doutrinas para ela. Ela não vai compreender aquilo. E Paulo está dizendo para que Timóteo reforce isso, reforce os limites e as fronteiras da doutrina daquilo que ele está ensinando para aqueles que ele estava discipulando. E ele também fala sobre a tempo e fora de tempo. E aqui pode ter muitas interpretações sobre esse a tempo e fora de tempo. Pode ser sempre, pode ser a todo momento. Mas eu também entendo que Paulo pode estar dizendo que é independente do contexto, independente da época. Talvez se Timóteo estivesse vivendo os dias de hoje como nós estamos, essa carta de Paulo não seria uma carta escrita, mas talvez um vídeo gravado por Paulo, enviado por WhatsApp ou talvez subido no YouTube para que toda a igreja pudesse ver. Entendo o que Paulo estava dizendo, Timóteo, usa o que você tiver de ferramentas à disposição para que você consiga cumprir o chamado. O mais importante não é a forma como você faz, mas é o objetivo que você cumpre. Mas se nós estivermos sendo consumidos por tudo que é digital de uma forma negativa, perdendo nosso tempo, não entendendo que existem ferramentas que podem nos auxiliar para aquilo que a gente tem que cumprir, talvez a gente esteja se tornando refém de estratégias de Satanás, nos colocando em armadilhas que nos impedem de cumprir o simples chamado de Jesus, para alcançar pessoas e ensinar o que a gente sabe. Talvez vocês saibam que eu tenho discipulado um casal, muitas vezes à distância. Eu vou fazer o casamento deles daqui a 2 meses e nem sempre eles conseguem vir até Limeira. Vida corrida, trabalho puxado. Eles se esforçam para vir pelo menos uma vez para Limeira e a gente passa o dia inteiro fazendo discipulado. Eles vieram nessa quinta-feira, a gente ficou das 10h30 até quase umas 9 e pouco da noite. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente se fala pelas ferramentas que existem. Seja o WhatsApp, seja uma reunião no Zoom, a gente faz videoconferência. Não existe limite para que a gente possa cuidar das pessoas nos dias de hoje. Mas como a gente tem se acomodado e usado simplesmente como entretenimento, a gente deixa de enxergar o potencial que essas ferramentas têm e que o mundo digital traz, para que a gente possa cumprir o nosso chamado como cristãos. A palavra discípulo significa aluno, pupilo. E o objetivo de discipular alguém é fazer com que essas pessoas se tornem nossas cópias.
essas pessoas consigam replicar aquelas coisas boas que nós aprendemos. E a gente nem sempre vai estar perfeito para poder discipular as pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, no dia que eu atingir a maturidade, um patamar, que eu estiver nesse tamanho aqui, que eu vou isso, aquilo, aí eu consigo discipular as pessoas. Mas Jesus não colocou esse crivo aqui. Ele falou, todos vocês devem ir pregar o evangelho e fazer discípulos, batizar esses discípulos. Vocês têm coisas que as pessoas que estão ao redor de vocês não têm. E vocês podem acrescentar na vida delas. Vocês muitas vezes estão caminhando, estão alguns passos à frente de pessoas que estão ao seu redor. E você só precisa mostrar para elas qual é o próximo passo. Você não precisa mostrar toda a caminhada dela. Você pode mostrar para ela aquilo que você já percorreu, aquilo que você aprendeu e você pode compartilhar com ela. Talvez vocês se lembrem que um dia a gente batizou uma pessoa que estava passando por uma enfermidade, que ia entrar que estava com câncer, que ia fazer uma cirurgia. E essa pessoa é uma pessoa que trabalhava com o Paulo, e o Paulo falava de Jesus para essa pessoa. E ele evangelizou essa pessoa. E essa pessoa reconheceu Jesus por conta do trabalho que ele fez, do investimento que ele teve na vida dessa pessoa. E chegou um dia que ele falou assim, você precisa se batizar. E ele sentou com ele ensinou o que era o batismo, porque ele já se batizou. Era um passo que o Roberto ainda não tinha, mas o Paulo já tinha passado. E às vezes a gente cria um cenário de que o discipulado é uma coisa tão grande que a gente deixa de fazer as coisas pequenas. O Paulo era uma pessoa batizada e ele falou para o Roberto, você precisa se batizar. E ele sentou e explicou o que era o batismo. Ele ensinou o que era o batismo. E o Roberto entendeu e falou, eu quero isso para a minha vida. Por isso talvez vocês tenham visto que no dia do batismo foi o Paulo que batizou o Roberto. Porque eu entendo que esse é o verdadeiro discipulado. Se você crê em Jesus e você já batizou alguém, você está apto para batizar outra pessoa. Mas você precisa entender esse chamado de cuidar das pessoas e discipulá-las nas coisas pequenas. Talvez você não vai pegar uma pessoa e falar, vou discipular essa pessoa para ser um pastor, porque vocês não são pastores. Mas discipular alguém para fazer aquilo que você já faz, para aprender a ler a Bíblia, para aprender a orar, para aprender a servir, para aprender a se batizar, vocês conseguem fazer. E é isso que Jesus está pedindo aqui. Ensina para essas pessoas aquilo que você aprendeu. O Evangelho não é sobre ir para a igreja todo domingo, frequentar uma cela, e sempre para aqueles lugares onde você vai sentir a presença de Deus e ser cheio. Embora isso seja lícito e seja importante, não é sobre isso que é o Evangelho. Mas é para que quando você estiver cheio, quando você estiver transbordando, que você possa derramar isso sobre as pessoas que não têm nada disso. Não é sobre você crescer como indivíduo, mas é sobre você ter algo para compartilhar com as pessoas. É sobre você sentir a presença de Deus no momento que você está tão cheio que você vai chegar e falar assim, agora eu preciso achar alguém que precisa sentir isso comigo. Aí você vai estar sendo um cristão e cumprindo a grande comissão. E a pergunta que eu faço para vocês agora. Aonde estão os seus discípulos? Talvez você não tenha começado e vai começar hoje. Talvez você já tenha alguns discípulos e vai se dedicar ainda mais a eles. Mas todos vocês são chamados a isso. E para a gente encerrar, eu entendo que existe uma terceira parte nessa grande comissão que está implícita, não está clara. Mas quando Jesus fala assim, eu quero que vocês ensinem tudo aquilo que eu lhes ordenei. Jesus tinha ordenado que eles fossem, pregassem o evangelho e fizessem discípulos. Eu entendo que parte do que Jesus está falando, olha, agora que vocês aprenderam, vocês estão executando, vocês precisam ensinar essas pessoas a pregar o evangelho e fazer discípulos. Talvez de tudo que vocês possam ensinar para as pessoas que vocês vão discipular, esse seja o mais importante. Se você algum dia foi alcançado, você pode ensinar os seus discípulos a alcançarem outras pessoas. Se você foi curado, você pode ensinar os seus discípulos também a curar.
Se um dia te trouxeram para uma igreja, você pode ensinar os seus discípulos a levar outras pessoas para a igreja também. Se te mostraram como é entrar na presença de Deus, entrar num lugar onde você sente e pode tocar aquilo que... um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Você pode ensinar os seus discípulos a ensinar outras pessoas a como chegar lá. Você é um discipulador, porque Deus te fez assim. Um cristão preparado para discipular outro cristão. Assim como Paulo fez com Timóteo. A propagação do evangelho depende disso. Depende de você alcançar pessoas e discipular essas pessoas para fazer o mesmo. Se você fizer uma conta matemática, se você pegar uma pessoa e falar assim, eu vou discipular esse um fulano aqui por 1 ano, e eu vou ensinar o que eu sei, e vou ensinar ele a alcançar pessoas e fazer um discípulo também. No 2º ano já são você e ele mais 2. No 3º ano já são 4 e mais 4. Depois 8 mais 8, 16 mais 16, e assim vai aumentando progressivamente. Se a gente fizesse essa coisa básica de um discípulo por ano, talvez o mundo todo já tivesse ouvido falar sobre Jesus. Mas isso precisa começar com cada um de vocês. A ordem, o mandamento da grande comissão foi dada pelo próprio Jesus e se aplica a todos nós. Todos aqueles que um dia creram nele. E hoje em dia você não precisa mais viajar o mundo inteiro para alcançar as nações, como diz o versículo. A internet resolveu isso. Você não precisa mais de tanto tempo livre para discipular as pessoas, porque se você usar as ferramentas de uma forma correta, você consegue alcançar as pessoas. Mas vocês precisam acordar para uma realidade que já existe nesse momento. De que não existe um chamado na Bíblia para o famoso crente 3S, que é o sentado, salvo e satisfeito. Não existe isso na Bíblia. Vocês não podem ficar sentados na cadeira acreditando que o Evangelho é isso. Jesus tem um chamado para cada um de vocês. Estejam preparados a tempo e fora de tempo, com ou sem tecnologia, mas ajustem as prioridades de vocês e façam o que precisa ser feito. Pregue o Evangelho, seja ele o tradicional ou o digital. Não é sobre você, mas é por amor a Jesus e por obediência àquele que um dia morreu por cada um de vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé para orar por vocês. E a minha oração vai ser para que vocês abracem o chamado. Eu sei que a gente tem muitas alegrias na vida. A gente se alegra nas nossas conquistas, se alegra nos nossos momentos de confraternização, de felicidade, de refeição. Mas existe uma gratificação que é muito diferente de todas as outras. No dia que vocês olharem para alguém que vocês investiram tempo na vida dessa pessoa e verem ela, talvez replicando algo que vocês fizeram por ela, que marcou a vida dela, vocês vão entender que isso não tem preço. E todas as coisas que nós fazemos em obediência, elas nos trazem uma satisfação e uma alegria que dinheiro nenhum compra. É isso que eu quero que todos vocês possam experimentar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas. Para que, Senhor, todo embaraço, Senhor, toda dúvida, todo receio, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem, Senhor, os impedido, ou sendo motivo de desculpa, Senhor, para que eles façam parte dessa grande comissão. Eu oro para que caia por terra agora em nome de Jesus. Talvez, Senhor, o Senhor tenha colocado ideias nos seus corações, coisas que muitas vezes parecem simples, muitas vezes até estúpidas. Eu falo, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão rir de mim. Talvez seja um direcionamento que o Senhor está dando, Senhor, para que elas façam. Eu me lembrei agora de um pastor que começou uma série de mensagens no WhatsApp que ele mandava dizendo 1 minuto com Jesus, anos atrás. E chegou uma época que esse negócio alcançou tantas pessoas com uma estratégia simples que ninguém nunca tinha pensado. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem estratégias talvez diferentes para cada um aqui, Senhor.
mas que o Senhor possa, Senhor, capacitá-los, Senhor, para que eles possam usar, Senhor, tudo que tem de digital como ferramentas, Senhor, e não como cadeias. Que eles possam, Senhor, ser libertos, Senhor, de tudo aquilo que os rouba, Senhor. Que rouba o seu tempo, que rouba a sua paz, que rouba, Senhor, a sua saúde, Senhor. E que eles possam, Senhor, experimentar, usar essas ferramentas para o propósito de expandir o reino, para o propósito, Senhor, de servir a Ti, Senhor. Independente de quantos seguidores eles têm, independente, Senhor, do que as pessoas vão pensar, Senhor, que eles possam começar pequenos e ver, Senhor, o Teu mover, o Teu agir. Cada ação, Senhor. Mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa levantar, Senhor, e restaurar, Senhor, tudo aquilo que tem sido guardado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem sido muitas vezes deixado para trás, por estarem sendo intimidados por Satanás, confrontados por Satanás, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, Senhor, que os teus filhos e filhas são livres, Senhor. Livres para serem quem eles são, Senhor. Livres para falarem sobre aquilo que eles acreditam, Senhor. Livres, Senhor, para te adorar, seja nas redes sociais, seja no meio das pessoas, não importa, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles sejam libertos, Senhor, de toda a cadeia nessa manhã, Senhor. E que eles possam, Senhor, experimentar, Senhor, testemunhos e milagres, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer sobre as suas vidas, Senhor. Coisas, Senhor, sobrenaturais, Senhor. Coisas, Senhor, que talvez eles nem mesmo consigam entender ou explicar, Senhor. Mas que eles possam, Senhor, experimentar, Senhor, o quão prazeroso é, Senhor, quando eles virem as pessoas que eles investiram, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, talvez ainda maiores, como Jesus disse. Que eles possam se alegrar, Senhor, e entender que o tempo investido deles não foi em vão, mas que eles formaram e prepararam pessoas melhores e maiores, para ministérios maiores, para conquistas maiores, para, Senhor, talvez alcançar milhares e milhares e multidões. Nada disso, Senhor, é sobre nós, Senhor. Nada disso, Senhor, é sobre o nosso ego, sobre aquilo que nós queremos para nós mesmos, Senhor. Mas é para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. E para que os Teus propósitos, os Teus mandamentos sejam cumpridos por cada um de nós. Restaura, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos colocar a prioridade naquilo que deveria ser a prioridade, Senhor. Para que nós possamos nos posicionar, Senhor, em obediência, Senhor, para cumprir, Senhor, a grande comissão que nos foi dada, Pai. Traz, Senhor, um renovo, Senhor, na fé, Senhor. Um renovo de ousadia, um renovo de autoridade, Senhor. Tira fora, Senhor, todo medo, toda insegurança, Senhor, toda a sensação de incapacidade, Senhor. Mas enche, Senhor, os seus corações da Tua presença, da Tua autoridade, Senhor. Que eles saibam que não é porque eles podem, ou porque eles são bons, ou porque eles conhecem, mas é porque o Senhor conquistou naquela cruz toda a autoridade no céu e na terra. E quando nós somos enviados em Teu nome, a autoridade é Tua, Senhor, e não a nossa, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus filhos, Senhor, experimente coisas sobrenaturais, Senhor. Que o Senhor possa colocar pessoas nos seus caminhos que talvez eles nem imaginavam. Que o Senhor possa falar, Senhor, claramente, Senhor, dando ordens e direcionamentos e comandos para que eles obedeçam, Senhor. Ora por aquela pessoa, fala tal coisa por aquela pessoa. E que não haja dúvida nos seus corações, Senhor, mas que eles possam experimentar o que é um caminhar, Senhor, debaixo da Tua direção, Senhor, obedecendo e experimentando, Senhor, coisas sobrenaturais. Eu oro, Senhor, para que ninguém saia daqui nessa manhã, Senhor, da mesma forma que entrou, Senhor. Mas rompe, Senhor, as barreiras do natural, Senhor, para que eles possam experimentar um novo tempo de sobrenatural nas suas vidas. E para que eles possam, de fato, Senhor, ver milagres, curas, salvações, Senhor, acontecendo em suas vidas, nas vidas das pessoas ao redor, dos discípulos que eles vão formar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queria chamar o Gustavo e a Gabriela aqui.
a gente vai... Eu ia falar que a gente vai orar, mas a gente vai chorar por eles. Eu já estou quase chorando. A gente vai orar por eles como igreja. Porque há praticamente 5 meses atrás, eu fui lá na sede e orei para que eles pudessem vir para cá. Orei para que eles fossem enviados para Limeira e para que eles, com autoridade, pudessem ministrar a igreja, pudessem servir a igreja. E posso dizer para vocês que foram 5 meses diferentes do que a gente imaginava. Deus fez muitos milagres. Deus curou muitas coisas nas vidas deles. E eu sei que esse ministério marcou a vida deles, assim como eles marcaram esse ministério. E eu não imagino eles indo embora e não voltando mais. Por mais que talvez passe pela cabeça deles, eu não aceito isso ainda. Eu acho que eles vão voltar um dia, eu vou orar por isso. Porque eles se tornaram como filhos. Pelo tanto de tempo que a gente passou junto, pelo tanto de coisas que a gente orou junto. E eu entendo que é até breve. E sempre que eles se sentirem no coração, se eles quiserem voltar, a gente vai estar de portas abertas. E eles vão ser recebidos da mesma forma como chegaram pela primeira vez. Acolhidos por toda a igreja, acolhidos pelas pessoas que estão aqui. Mas eu consigo ver também que eles chegaram aqui com o propósito de nos ajudar. Eu lembro da palavra que foi lançada, que era como, passa lá em Limeira. Fala, passa lá em Macedônia, né, para ajudar. E a palavra, ela passa lá em Limeira para ajudar. E eles ajudaram bastante. Mas eu arrisco dizer que Limeira ajudou mais eles do que eles ajudaram a gente. E eles cresceram muito nesse tempo. Mas muito, muito, muito. Eu sei porque eu lembro do dia que eles chegaram, as coisas que a gente conversava. E quanto eles cresceram e amadureceram como pessoas, como indivíduos, como ministério, com dons que estavam escondidos. E eu sei que Deus ainda vai levantá-los para coisas ainda muito maiores do que eles experimentaram aqui. A gente nunca conhece os planos de Deus e os caminhos, a gente não sabe quais são as próximas etapas. Mas eu sei que eles, embora não tenham aprendido tudo que podiam aprender comigo ainda, faltou tempo para isso. Por isso que eu acho que eles vão voltar. Eles têm coisas novas para experimentar. Eles têm que consolidar aquilo que eles aprenderam. Talvez eles vão sair daqui curados para curar pessoas. Sair daqui com coisas que eles aprenderam para abençoar as pessoas que vão cruzar o caminho deles. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir os testemunhos daquilo que Deus vai realizar através da vida deles. Queria que você ficasse de pé e estendesse as suas mãos para eles. Enquanto eu estiver orando por eles, eu queria que vocês declarassem aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Palavras de bênção, palavras de sucesso, palavras sobrenaturais, aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Para que eles voltem para suas casas cheios. Não só cheios da certeza do amor que essa igreja tem por eles, mas cheios de bênçãos para coletar enquanto eles estiverem caminhando. E eu sei que um dia a gente ainda vai se orgulhar muito daquilo que eles vão se tornar. E a gente vai saber que a gente foi instrumentos e a gente contribuiu um pouquinho com isso. Enquanto eu estiver orando, eu queria que vocês orassem do seu lugar também e abençoassem eles. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esse envio, Senhor. De um envio para um novo tempo na vida do Gustavo e da Gabriela, Senhor. Um novo tempo, Senhor, que só o Senhor sabe quanto tempo vai durar, Senhor. Porque o Senhor já sabe, Senhor, os planos, o Senhor já sabe, Senhor, os propósitos, Senhor, mas eles precisam caminhar e experimentar, Senhor. Coisas que talvez eles receberam aqui que eles nem compreenderam plenamente, Senhor. Mas que eles vão ter a oportunidade, Senhor, de colocar em prática, Senhor. A oportunidade de viver, Senhor, os teus milagres, o teu sobrenatural, Senhor. E eu oro, Senhor, para que onde quer que eles estejam, Pai,
Que eles sejam usados, Senhor, como instrumentos poderosos, Senhor. Não importa onde eles estejam, se estiverem diante de pastores, de líderes, de pessoas com décadas de ministério, Senhor. Eu sei que o Senhor pode usá-los de uma forma poderosa que vai escandalizar ou vai espantar, Senhor, até as pessoas com mais autoridade, Senhor. E eu oro, Senhor, para que aquilo que o Senhor vai realizar na vida deles venha de fato espantar, Senhor, todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, Senhor. Que o Senhor possa usá-los, Senhor, de formas ainda maiores do que o Senhor usou aqui, de formas ainda maiores do que o Senhor tem usado a minha vida nesse ministério, Senhor. Mas que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levantar, Senhor, como guerreiros de oração, como pessoas de autoridade, Senhor. E que cada palavra, Senhor, que eles lançarem, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles tenham o discernimento, Senhor, de colocar, Senhor, as palavras corretas diante das pessoas para que elas possam, Senhor, ser curadas e tratadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame uma nova unção sobre as suas vidas. Para que quando eles orarem, Senhor, as pessoas sejam curadas. Para que quando eles pregarem, as pessoas sejam tocadas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Para que quando eles ministrarem e aconselharem, Senhor, as pessoas sejam curadas, para que elas sejam restauradas, Senhor. Eu não envio de volta, Senhor, 2 missionários que chegaram aqui para servir em Limeira, Senhor. Mas envio, Senhor, 2 servos, Senhor. Preparados, Senhor, para boa obra, Senhor. Preparados, Senhor, para impactar todos os lugares onde eles pisarem. Não permita, Senhor, que as circunstâncias, Senhor, e os locais onde eles estejam venham roubar, Senhor, aquilo que o Senhor trabalhou e construiu nas suas vidas. Que todo lugar que eles chegarem, que eles não se amoldem, que eles não se acomodem, Senhor. Mas que eles sejam aqueles que vão trazer a mudança e o crescimento onde quer que eles estejam, Senhor. Coloca nos seus corações, Senhor, um fogo que queima, Senhor, em Te servir, Senhor, em Te adorar, Senhor. E que eles possam cada vez mais, Senhor, ser os seus instrumentos para restaurar, Senhor, as suas casas, as suas famílias, para derramar, Senhor, para trazer um novo ânimo, Senhor, para trazer, Senhor, talvez o primeiro amor, Senhor, para talvez trazer, Senhor, um tempo de intimidade contigo, Senhor. Que eles sejam instrumentos de restauração, Senhor, primeiramente nas suas casas. Que as suas famílias sejam tão impactadas, Senhor, com a sua volta. Que eles possam reconhecer, Senhor, que pessoas diferentes voltaram, Senhor. Mas não porque elas cresceram, porque o mérito é delas, mas porque o Teu Espírito Santo as usa de uma forma diferente e poderosa, Pai. Restaura, Senhor, os lares. Restaura, Senhor, os ambientes onde eles frequentam, os ministérios que eles vão participar, Senhor. As células, os grupos dos jovens, Senhor, do Tchuai, quando eles estiverem presentes. Que eles possam, Senhor, trazer luz onde há trevas. Que eles possam, Senhor, ser sal onde não tem mais gosto. Eu oro, Senhor, para que a partir de hoje, sim, eles possam experimentar-se. Testemunhos que não dizem respeito mais às suas vidas, ainda que vão acontecer, mas que eles possam experimentar-se, o testemunhos deles sendo instrumento na vida de milhares e milhares de pessoas. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, e eu os envio, Senhor, de volta, Senhor, para que eles possam experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Um novo tempo ainda maior e melhor do que eles experimentaram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou dar um minutinho para vocês chorarem junto comigo, para vocês passarem a mensagem para a igreja que vocês quiserem. Bom dia, igreja. Pode se assentarem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela recepção que vocês tiveram com a gente durante esses 5 meses, por vocês terem aberto a porta da casa de vocês, colocaram a gente na mesa para comer junto com vocês também. E a gente é muito grato por todo o cuidado, por todo o amor que vocês derramaram nas nossas vidas. Como eu já compartilhei com algumas pessoas, talvez você pense assim, não ajudei vocês, não me preocupei com vocês, mas quando vocês perguntavam se a gente estava bem, para a gente era muito especial, sabe? Então eu sou muito grato pela igreja, sou muito grato
também pela vida do pastor. Para mim ele foi um paizão aqui, sabe? A Fernanda foi um pai, uma mãe para mim, pra gente. Porque a gente sai das nossas casas, a gente deixa a nossa família e é muito difícil deixar os nossos pais, né? Mas tudo isso é para honra e glória do nome de Jesus. É um prazer servir a Deus, é um prazer levar a mensagem do Evangelho, levar o amor de Jesus para as pessoas. E pode ter certeza que jamais esquecerei da igreja, de vocês também. Vou estar sempre orando por vocês. E obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Nosso coração está totalmente alegre com aquilo que Deus falou pra gente. A gente está obedecendo. E a gente é muito grato mesmo pela vida de vocês. Sou muito grato à vida da Fernanda, da família do pastor também. Como eu falei com o pastor essa semana, eu sempre falei para os meus pais, né, que queria ter um irmão mais novo. E pelos processos da vida, isso nunca aconteceu. E chegando aqui, eu acabei ganhando um, que é o Joshua, que virou meu amigão, meu irmãozão, juntamente com a Ju, também, que virou uma família para mim. Então, sou muito grato, pastor, pela sua vida. E foi um prazer ser chamado de filho por vocês. Então, eu jamais esquecerei de vocês. Muito obrigado mesmo, igreja, que Deus continue abençoando a vocês e que venham mais missionários, que a IA Limeira seja um celeiro de missionários aqui, pois aqui a gente reconheceu que é um lugar de pessoas que precisam ser curadas, é um lugar de cura. Então acredito que vai vir muitos missionários aqui, aprender um pouco com vocês e que essa igreja vai enviar muitos missionários pelo mundo também. Muito obrigado, igreja. Eu sou muito grata a todos vocês, porque vocês realmente foram família pra mim. Todos vocês. Eu fico muito triste de estar partindo, mas eu sei que eu tenho uma família aqui. E a forma como vocês acolheram a gente, eu nunca tinha vivido isso. Tava lembrando o dia que a gente chegou. Que a gente chegou aqui e vocês oraram pela nossa chegada. E indo embora agora, por um tempo eu espero, eu vejo o quanto eu fui transformada. O quanto o Senhor me curou. E eu não sei se vocês sabem, mas Limeira está sendo conhecida como lugar de cura. Todos nós fomos curados. E todas as pessoas que vêm de fora, que passam por essa porta, elas entendem que tem algo aqui. E a minha oração é para que isso não aconteça só fora, mas com cada membro aqui. Que vocês possam entender que aqui é um lugar de cura também. E que vocês possam realmente buscar essa cura. Buscar o Senhor de todo o coração de vocês. E a gente vai sentir muita saudade mesmo. Muita mesmo. Mas a gente entende, né? A vontade de Deus. Mas é isso. É isso. Eu amo essa família. Eu amo vocês. E que o Senhor possa abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, por esse culto, queremos te louvar por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor preparou nesse culto, Pai. Que não possamos viver um evangelho digital, Pai, mas que possamos viver aquilo que o Senhor colocou aos nossos corações, Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, Pai. Obrigado porque esse culto foi mais um culto diferente, Pai. Desde já declaro sobre a IA Limeira, uma casa que será chamada casa de oração, Pai. Uma casa de transformação e uma casa de cura, Pai. As pessoas, ao passarem naquela porta, elas sintam o peso da sua presença, elas sintam o peso, meu Pai, e a renovação que vai acontecer na vida delas, Pai. Esse momento de cura, Deus.
Muito obrigado pela vida de cada um, meu Pai. Conserve, meu Pai, em nós esse sentimento de família que pertencemos, meu Pai. O reino é um só e a gente faz parte de tudo isso, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado pela vida de cada um, da vida do nosso pastor. Que ele continue levando uma mensagem, o verdadeiro evangelho em tempo e fora de tempo, Pai. Muito obrigado, Pai. Desde já declaramos que a nossa semana será uma semana abençoada, onde viveremos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas e que a gente possa estabelecer o seu reino, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa casa, independente das mesas que a gente sentarem. Que a gente possa falar do seu amor que está sendo derramado em nós dia após dia, Pai. Muito obrigado, Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém. Tchau, igreja. Boa semana. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe, boa semana para vocês.